Oi, nesse vídeo vamos tratar do dos quizzes da semana 5 da disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1. Então, vamos aí à primeira questão. A questão é o quiz da videoaula 15 de estruturas de condição de uma ou duas vias. Então, sabemos que em Python a indentação delimita os blocos de execução. E aí o que a gente tem que fazer aqui é indicar a alternativa correta em relação ao programa que usa um condicional e determina o menor de dois números. Bom, a gente então vai olhar aqui para as alternativas, eu só não coloquei elas na ordem para caber aí no slide e ficar com o maior tamanho possível, para ficar melhor de enxergar. E aí então a gente vai procurar nessas daqui qual usa uma estrutura de seleção, ou como ele está chamando aí, um condicional, para determinar o menor de dois números. Então, antes disso, vamos pensar em como deve ser esse programa. Antes de mais nada, a gente sabe que, como vão ser determinados entre dois números, qual deles é o maior, isso implica que a gente precisa de dois números sendo lidos ou sendo pelo menos definidos, né, com algum valor, que é o que ele faz em todas, né? Então, todas têm número 1 e número 2, e aí a gente tem aí o input para ler os dados, depois o eval para converter isso daí em número, né? Seja decimal, seja inteiro, ou o que quer que seja. E aí a questão importante aqui é determinar qual dessas alternativas está fazendo uso de um if-else da forma correta. Por que um if-else? Porque já que são dois números, ou o número 1 é maior, se o número 1 não for maior, significa que o 2 é maior. Então, a gente só tem essas duas opções. Então, a gente precisa comparar o número 1 com o número 2, ver se o 1 é o maior ou o segundo é o maior, e aí a gente mostra qual deles é o maior usando um if, né? E aí o maior ali que for detectado vai ser impresso no if, e o contrário ali, né, vai ser o else. Então, vamos lá. Alternativa A, que é essa daqui. Se número 1 é menor que número 2, a gente vai, como a gente quer aqui, ó, determinar o menor. Então, se número 1 é menor que o número 2, a gente vai mostrar que o número 1 é o menor. Então, percebe, ó, que o texto a ser colocado aqui no print é exatamente a mesma coisa, o que muda é quem eu uso aqui de variável. Se número 1 é menor que número 2, ou seja, se ao comparar número 1 com número 2 eu vejo que número 1 é menor, por exemplo, se número 1 fosse 5 e número 2 fosse 10, a gente cai aqui nessa parte do if e mostra o número 1. Então, aqui cairemos nesse if, né, número 1, e ele vai mostrar ali o 5 nesse meu exemplo como sendo menor. Se por outro lado a gente tivesse aqui o número 1 como 50, ele não ia cair aqui, porque 50 não é menor que 10, então se o if ele é avaliado como falso, ou seja, eu não caio ali no if, eu obrigatoriamente, tendo o if-else, caio no else, se não for o if ali que é atendido. Então, nesse caso, a gente mostraria ali o menor número digitado é o número 2, que no caso seria o 10. Então, a alternativa A é a correta, né? Vamos olhar as outras alternativas. A alternativa C, por exemplo, está faltando os dois pontos, então isso daqui já não vai funcionar, porque precisa dos dois pontos, igual aqui na alternativa A, depois da condição que você coloca no if. A alternativa B, ela está errada porque a indentação é importantíssima e aqui não tem indentação. Na verdade, nem indentação nem dois pontos. Aqui a gente também não tem indentação, ela é obrigatória aqui, igual esse recuo que foi dado aqui, ó, na alternativa A, deveria ter sido dado aqui também. A mesma coisa aqui no else. E aqui a alternativa E também tem um problema de indentação, faltou os dois pontos aqui e faltou também colocar esse print na outra linha com a indentação adequada. Por isso que a alternativa A é a alternativa correta para essa questão.
Vamos então para a próxima, que é a videoaula 16, estruturas de condição de 3 ou mais vias, é uma questão teórica dessa vez, e pede para a gente analisar as afirmações e indicar a alternativa certa. Então vamos lá. A primeira diz que em Python o if pode ser complementado com elif, né? Claro que sim, é justamente esse o ponto aqui da questão. Quando a gente vai ter, além de uma coisa que é sim ou não, que eu tenho, por exemplo, 3, 4, 5 opções, eu uso um if e um else, e entre eles eu coloco vários elifs, que nada mais é do que um if misturado com else. Então, se eu junto, aninho, vou completando um if com vários elses, então eu faço if, else, um dentro do outro, eu consigo lidar com várias condições diferentes. Né? Então, se eu não cair numa condição, eu posso cair em outra, se eu não cair na outra, eu caio na próxima, e assim por diante, até eu atender uma condição ali que eu quero. Então, para isso que a gente usa o elif. Se eu não tenho elif, eu usaria só if e else aninhados. Né? Então, o Python tem essa estrutura que ajuda bastante aí para a gente não ter que ficar identando vários ifs e elses, né? Então, o elif vai ajudar nesse sentido. Então, a asserção 1 aí é a correta. A 2 diz que o if pode ter uma expressão lógica em seu condicional. Então, a expressão lógica é claramente válida aqui. A gente pode combinar operadores lógicos, como o OR, o AND e o NOT que o Python oferece. A expressão que está ali no if, o importante é que a gente saiba exatamente qual vai ser a avaliação dela como expressão booleana. Então, o importante é que, se você está trabalhando com strings, com outras funções, com números inteiros, decimais, com operadores lógicos, não importa qual é a natureza da expressão que você monte, o importante é que você saiba que aquilo lá, de alguma forma, no final das contas, vai ser avaliado como um verdadeiro ou falso. Então, se for um verdadeiro, se for um true, a gente vai entrar no if. Se for falso, a gente segue para a próxima instrução. E se for um else, a gente cai ali no else. Se não tiver else ou alguma outra coisa como elif, a gente segue o fluxo normal do código. Então, perfeitamente sim, podemos ter uma expressão lógica aí na estrutura condicional. Terceira diz que em uma estrutura de seleção sempre há else, o que não é verdade. Você tem ali as 3 possibilidades de usar if, elif e else. Se você vai montar uma estrutura de seleção ou um condicional, obrigatoriamente você tem que ter um if, e aí os elifs, quantos forem necessários, e o else, eles são os 2 opcionais. É claro que a gente só vai ter um else no final de toda a instrução. Posso ter quantos elifs eu quiser, mas tanto o else quanto os elifs são opcionais, não são obrigatórios, então não é sempre que eu tenho que ter eles. 4. Em Python, depois dos comandos if, elif e else, se tiver, é executado o bloco de instruções não identado. O que é verdade também, porque depois que eu acabo ali de decidir quais comandos eu vou executar de acordo com a estrutura de seleção, aí o fluxo segue o caminho normal dele com o restante das linhas de instruções que eu tiver no código. Então, a afirmação aí quarta é também perfeitamente verdadeira. Então, nesse caso, ficamos com apenas a 3, né? Como errada aí que fala que o else é obrigatório. Então, 1, 2 e 4 são corretas, né? Então, isso aí fecha o conceito que a gente viu aqui de estruturas de seleção de 3 ou mais vias, né? Então, isso que foi abordado aí nessa videoaula. Bom, e aí então, foram só 2 videoaulas aqui nessa semana 5, e então a gente finaliza por aqui. Espero que você tenha entendido e até mais.